Olá amigo, olá amiga, tudo bem? Eu sou Carlos Manuel e o tema de hoje tem como título O Conflito Cósmico. E o texto bíblico o qual vamos ler se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 8, que diz assim: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que runge procurando alguém para devorar. Aqui Pedro nos aconselha para que sejamos sóbrios e vigilantes. O que significa a palavra sóbrio? Sóbrio significa, por exemplo, comer e beber com moderação. E o que significa ser vigilantes? Vigilante significa cheio de atenção e de cuidado. Eu vou ser um pouco aqui didático para interagir aí com você, ok? Beleza? Amigos, aqui diz que o diabo anda ao derredor dos filhos de Deus, rugindo como um leão procurando alguém para devorar. Aqui chama o diabo de o quê? De adversário, aquele que é contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. E aqui diz que ele anda rugindo como um leão procurando alguém para devorar, anda ao derredor. Aqui diz que ele está o quê? Ao derredor, não ao redor. Existem duas palavras parecidas, derredor e ao redor. Ou seja, por que o diabo se encontra aqui ao derredor e nem ou não ao redor? Porque quem se encontra aqui nessa situação ao redor do Filho de Deus são os anjos de Deus. Quando você olha para Salmos capítulo 34, versículo 7, diz o seguinte: Eis que o anjo do Senhor acampam ao redor daqueles que os teme e os guarda e os livra do mal. Ou seja, o anjo de Deus se encontra acampado ao redor dos filhos de Deus. É por isso que o diabo e os anjos do diabo ficam de longe, ao derredor. Mas aqui nós devemos ter um grande cuidado com isso aqui. O anjo de Deus se encontra ao redor do Filho de Deus, sim, e o anjo do diabo se encontra de longe, ao derredor, só vigiando, procurando que o Filho de Deus tenha ali um vacilo para que ele entre em cena para devorar o Filho de Deus. Amigo, é o seguinte, porque estou dizendo aqui que temos que ser atento o tempo todo. Por isso que aqui diz, Pedro fala, seja sóbrios e vigilantes. Por conta de quê? Por conta que no momento em que o Filho de Deus deixa de ser sóbrio e deixa de ser vigilante, então o Filho de Deus entra ali numa vida de desobediência a Deus. Aí então acontece o quê? O inverso. O anjo de Deus que está ao redor do Filho de Deus vai agora ficar ao derredor. E o anjo do diabo que estava ao derredor vai agora ficar a redor. Sabe por quê? Porque os anjos de Deus não ficam ao lado de uma pessoa que está vivendo em desobediência a Deus. Olha para Isaías capítulo 59, versículo 2. Diz assim: Eis que as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados faz com que ele esconde o rosto de vocês, para que não ouça as vossas orações. Ou seja, aqui diz que a iniquidade dos filhos de Deus faz a separação entre Deus e o povo de Deus. Então, no momento que uma pessoa, que um filho de Deus está vivendo em desobediência e em uma vida de pecado, acontece então que Deus se afasta dele. Deus se afasta de redor dele. Então agora o diabo que estava ao derredor vem e fica ao redor e Deus lá ao derredor de longe. Então aqui Deus nos chama para que nós sejamos sóbrios e vigilantes o tempo todo. Amigo, a Bíblia diz o seguinte: hoje quando ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Talvez eu esteja falando para alguém que neste momento está vivendo uma vida longe dos princípios da palavra de Deus, não está fazendo a vontade de Deus, está vivendo uma vida desregada, uma vida de prazeres e assim, desse jeito.
aí longe dos caminhos do Senhor. Então, amigo, hoje, agora é o momento de você fazer uma reconciliação com Deus. E se você almeja isso para a sua vida, fazer essa reconciliação com Deus, me permita lhes dirigir uma oração neste momento. Querido Deus, exaltado e glorificado é o teu grande nome. Pai eterno e Deus querido, só o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. Neste momento, Deus, eu te rogo que o Senhor visite a cada um dos seus filhos e te rogo que o Senhor perdoe os pecados dos seus filhos e apague todos os dardos inflamados da vida de cada um deles. Pai, eu te rogo que o Senhor nos revista com o teu Santo Espírito e dê poder para vencer o mal, e que seja feito segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas atribulações.